Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é a continuação da resolução da atividade 3 sobre sistemas lineares, né? Na nossa última aula, nós corrigimos o primeiro exercício, que foi a resolução dos sistemas. Usamos aí o método da substituição, o da adição, que é o cancelamento, de Cramer, e o escalonamento. Nessa continuação da lista, nós temos do exercício 2 ao exercício 7, e nós vamos dividir em duas partes, né? A primeira aula, a aula de hoje, nós vamos trabalhar com a resolução de alguns problemas, que no caso vai ser o 2, o 4 e o 6 e o 7. Na nossa outra aula, aí eu vou falar da classificação dos sistemas para a gente resolver o exercício 3 e o exercício 5, ok? Então, vamos lá, olha. O exercício 2, ele fala o seguinte: se x é igual a x0, y é igual a y0 e z igual a z0, são as soluções do sistema de equações lineares, que é esse sistema. Então, quem é x0 mais y0 mais z0? Então, na verdade, nós vamos ter que achar quem é x, quem é y, quem é z e depois somar. Aqui eu tenho um sisteminha 3x3, ó, nós já vimos os métodos de resolução. Você pode optar por qualquer um que você acha mais fácil, regra de Cramer, escalonamento, qualquer um. Só que se vocês observarem, são equações incompletas. Então, por exemplo, na primeira eu não tenho z, na segunda eu não tenho y e na terceira eu não tenho y também. Então, ele acaba sendo um sisteminha um pouco mais fácil de resolver, né? Quando ele é completo, com x, y, z em todos, é que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, esse aqui não. Então, por exemplo, eu posso pegar essas duas últimas aqui, ó, usar o método da adição e achar x e y, depois achar x e z, depois achar o y na primeira. Então, por exemplo, para a gente resolver essas duas aqui, não dá para a gente usar o método da adição, que ele acaba sendo mais fácil no sisteminha 2x2. Então, se eu somar as equações aqui do jeito que elas estão, não dá para cancelar ninguém. Mas se eu pegar uma delas e multiplicar por menos 1, ó, vou pegar, por exemplo, essa de cima aqui e multiplicar por menos 1. Então, ela vai ficar, ó, menos x menos z igual a menos 4. A de baixo eu não vou mexer. Então, aqui, ó, depois que eu multipliquei por menos 1, eu posso somar que dá pra gente cancelar. Menos y com mais y, menos z mais 4z vai dar 3z, né? E menos 4 mais 10 vai dar 6. Esse 3 multiplicando eu passo dividindo, 6 dividido por 3, nós vamos achar que z é 2. Se eu achei que z é 2, posso voltar aqui e substituir que eu vou achar o x, ó. X mais z não é igual a 4? Se z é 2, x mais 2 igual a 4. 2 somando eu passo subtraindo, 4 menos 2, nós vamos achar que x é igual a 2, ó. Achei o x, achei o z, falta achar o y, volta aqui na primeira, ó. Se x é 2, então 2 menos y é igual a 3. Esse 2 somando eu passo ele subtraindo, ó, 3 menos 2 vai ficar menos y igual a 1. Multiplico por menos 1, vou achar que y é igual a menos 1, ó. Achei x, y e z, é só voltar aqui e somar, ó. O x nós sabemos que é 2, mais o y é menos 1, mais o z, que nós achamos que é 2. Então, se eu volto e somo, ó, 2 menos 1 mais 2, 2 menos 1 vai dar 1, 1 mais 2 nós vamos achar como resultado 3, ó. Então, nesse caso aqui, se a gente observar as alternativas, o resultado, então, seria a letra C. Ok? É o exercício 2. Então, agora nós vamos passar para o próximo, que também é um probleminha, que é esse exercício número 4. O exercício número 4, o enunciado dele fala o seguinte, ó. João separou este mês a metade do seu salário para pagar o aluguel, as compras, salário para pagar o aluguel, as compras do supermercado e a conta de luz. Ao observar a quantia que separou, fez as seguintes considerações. Então, o que ele fez? Ó, ele pegou a metade do salário dele e para pagar, metade do salário para pagar, vou chamar o aluguel de A, vou chamar as compras do supermercado de C, vou chamar a conta de luz de L. E o salário dele eu vou chamar de S, né? Vamos ver o que ele falou. Ele falou primeiro que, ó, para pagar o aluguel, as contas do supermercado e a conta de luz faltarão R$40. Então, ó, primeira informação, vou colocar aqui, ó. Para ele pagar o aluguel, mais as compras do supermercado, mais a de luz, faltarão R$40. Ou seja, não pegou a metade do salário dele? Então, a metade do salário dele vai precisar mais de R$40 para dar para pagar. Depois, segunda situação, vou colocar aqui do lado. Ele falou o seguinte,
Se pagar o aluguel mais as compras de supermercado, sobrarão R$ 70. Vai ser a metade do salário menos R$ 70, que é o que vai sobrar dele. Terceira, se pagar as compras de supermercado e a conta de luz, então você pagar as contas do supermercado mais a conta de luz. Então a terceira. Na terceira equação, para ele pagar as compras do supermercado que é C mais a conta de luz, sobrarão R$ 140, ou seja, vai ser a metade do salário dele menos R$ 140, é o que vai sobrar, né? E ele fala na quarta informação, quarta aqui, ó. Se pagar só o aluguel, sobrarão 220, ou seja, a metade do salário dele menos 220, é o que vai sobrar. Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem 4 equações. E são 4 variáveis, que é o salário, o aluguel, as compras do supermercado e a luz. Aí, o exercício, ele pergunta lá no final, marca a alternativa correta. O salário dele é de R$ 1.000, a conta de luz é de 100. Então, assim, pra gente marcar as alternativas e qual vai ser verdadeiro, o ideal é a gente acabar de resolver, né? É achar quem que vai ser cada um desses valores. E aí, como é que eu começo a resolver esse exercício, né? Então, a gente tem vários caminhos. Então, você pode, nesse caso, ir fazendo por substituição, que eu acho que acaba sendo o melhor caminho, ó. Se a gente pegar a primeira equação, que é essa aqui, ó, ela contém nela todas as variáveis. Então, nós vamos deixar essa equação como sendo a equação geral, ó. Eu vou usar essa equação como sendo a equação geral. Então, aqui, se vocês observarem, eu sei que A é igual a S sobre 2 menos 220. Eu vou fazer a substituição dele aqui, ó. Então, A vai ser igual a S sobre 2 menos 220. Certo? Aqui, eu sei que o C, eu vou deixar C por enquanto, e o L eu vou deixar L. É igual a S sobre 2 mais 40. Aqui dá pra gente cancelar S sobre 2 sobre S sobre 2, ó, que tem dos dois lados. Nós vamos concluir que C mais L, se eu pegar esse 220 que está negativo e passar positivo, 220 mais 40, nós vamos achar que ele é 260. Então, ó, uma informação importante. Se a gente voltar aqui, ó, C mais L não é S sobre 2 menos 140, e no C mais L eu descobri que é 260, eu posso voltar aqui e substituir, ó. Então, vamos lá, ó. C mais L, que é 260, vai ser igual a S sobre 2 menos 140. Então, como é que vai ficar isso daqui? Se eu passo a resolver isso aqui, ó, vai ficar esse 140 tá negativo, eu passo positivo, tá subtraindo, eu passo somando 260 mais 140 vai dar 400, é igual a S sobre 2. Faça a multiplicação cruzada, vou descobrir que S é 800, ó. Uma informação importante. Aqui, se vocês observarem, ó, eu sei que o A é S sobre 2 menos 220. O S é 800. 800 dividido por 2 dá 400. 400 menos 220, eu vou descobrir que o A vale 180. Aqui, dá pra gente descobrir agora, ó, se a gente observar, falta nós encontrarmos o C, por exemplo. Para nós encontrarmos o C, eu posso voltar e fazer a substituição, ó, porque eu já tenho algumas informações, ó. Então, olha, aqui você tem o salário, você tem o A, você tem o S. Então, aqui você pode voltar, ó, em alguma dessas aqui pra gente descobrir. Por exemplo, quem vai ser o C? Então, ó, vou descobrir o C aqui na segunda, ó. O A é 180, mais o C. O S é 800. 800 dividido por 2 vai dar 400, menos 70. Então, 400 menos 70 vai dar 330. Esse 180 somando, eu passo subtraindo 330 menos 180. Nós vamos descobrir que o C é 150. Ó, já descobrimos o C, o S e o A. Para a gente descobrir o L, ó, C mais L não é 260? Se C é 150, 150 mais L é igual a 260, nós vamos descobrir que, ó, 150 somando, passo subtraindo, 260 menos 150, nós vamos descobrir que o L é 110. Pronto, já tem todas as informações, ó. O que o enunciado fala? O salário de João é 1.000? Não, o salário é 800. A conta de luz tem valor inferior a 100? A conta de luz é 110, ó, não é inferior a 100. João paga 180 de aluguel? É,
João paga 180 de aluguel. Então, a alternativa seria a letra C. Então, esse é um probleminha, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque envolve muito a parte da interpretação, ok? Então, olha, pessoal, então a gente vai resolver agora as questões 6 e 7, que também, né, são nessa mesma linha da resolução de problemas. Na verdade, elas não te fornecem o problema pronto, a gente tem que montar. Então, a gente tem que tomar cuidado, que aqui tem muita interpretação, né? Então, olha, o exercício fala, em um parque de diversões, os ingressos custam R$10 para o adulto e R$6 para a criança. Então, aqui eu vou chamar o A de adulto e a criança de C. No último domingo, com a venda de 400 ingressos, a arrecadação foi de R$3.000. A razão entre o número de adultos e o número de crianças pagantes foi, então, primeira coisa, primeira informação, R$10 o ingresso para o adulto, R$6 o ingresso para a criança. Eles venderam ao todo 400 ingressos e arrecadaram 3.000. Então, 400 ingressos é a soma dos adultos com as crianças. Então, se a gente somar os adultos mais as crianças, é o total de pessoas, total de ingressos vendidos, que é 400. Ele falou que cada adulto, o preço é R$10. Então, R$10 vezes os adultos, mais a criança é R$6. R$6 vezes a criança vai dar o total arrecadado, que é 3.000, ó. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos um sisteminha, ó. É um sisteminha simples, 2 por 2. Então, é resolver o sistema. Então, igual eu falei para vocês, o que vale mais aqui é a interpretação. Como é que eu resolvo esse sistema? Posso usar os vários métodos que nós já aprendemos. O sisteminha 2 por 2, eu acho que é mais fácil usar o método adição, que é do cancelamento, né? Não dá para cancelar A com 10A, nem C com 6C. Mas se eu faço a multiplicação aqui, por exemplo, por menos 6, eu consigo cancelar o C. Ou por menos 10, eu consigo cancelar o A. Vou fazer a multiplicação por menos 6. Então, vai ficar, ó, menos 6 vezes A, menos 6A, menos 6 vezes C, menos 6C. E menos 6 vezes 400 vai dar menos 2.400. A de baixo eu vou deixar do mesmo jeito, ó. Porque agora dá pra gente usar o método da adição para cancelar, ó. Então, aqui, menos 6C mais 6C cancela, menos 6A mais 10A vai dar 4A. Menos 2.500 mais 3.000 vai dar 600. Esse 4 multiplicando, eu passo dividindo, 600 dividido por 4, nós vamos descobrir que, na verdade, eram 150 adultos presentes no parque, né? Se eu sei que são 150 adultos, quantas crianças eram? A mais C não é igual a 400? Se A mais C é igual a 400, nós acabamos de descobrir que o A vale 150, então 150 mais C é igual a 400. Esse C somando eu passo subtraindo, 400 menos 150, nós vamos descobrir que eram 250 crianças. Só que o exercício me pede, olha, tem que tomar cuidado, qual é a razão entre o número de adultos e o número de crianças? O que é razão na matemática? É uma divisão. Então, a razão entre o número de adultos e o número de crianças é o total de adultos, que é 150, dividido pelo total de crianças, que é 250. Esse zero dá para cancelar com zero. O 15 e o 25 dá para simplificar por 5, ó. 15 por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. Então, a razão é de 3/5, ok? Então, esse foi o exercício 6. E para a gente finalizar essa aula, né, sobre resolução de problemas envolvendo sistemas, aí tem um exercício 7. Olha o que ele fala, ó. Certa transportadora possui depósitos nas cidades de Guarapuava, Maringá e Cascavel. 3 motoristas dessa empresa, que transportam encomendas entre esses 3 depósitos, estavam conversando e fizeram as seguintes afirmações. Primeiro motorista: ontem eu saí de Cascavel, entreguei parte da carga em Maringá e o restante em Guarapuava. Ao todo, percorri 568 quilômetros. O primeiro passo é o seguinte, são 3 cidades, ó. A cidade de Guarapuava, vou colocar como G. A cidade de Cascavel, vou colocar como C. E a cidade de Maringá, vou colocar como M. Então, aqui ele fala sobre distância. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou montar um esqueminha aqui. Eu vou falar que a distância entre Guarapuava e Cascavel, vou chamar de X. A distância entre Cascavel e Maringá, vou chamar de Y. E a distância entre Maringá e Guarapuava, vou chamar de Z. Então, aí fica mais fácil. Eu vou pegar a primeira informação lá do primeiro motorista. Ele fala: ontem eu saí de Cascavel, entreguei parte da carga em Maringá, então ele já andou Y de Cascavel para Maringá, Y.
E o restante é em Guarapuava. Então, de Maringá para Guarapuava, mais Z. Ele falou que ao todo andou 568 quilômetros, isso fica igual a 568. Depois ele fala, o segundo motorista, ele falou, ó, eu saí de Maringá, entreguei uma encomenda em Cascavel, então Maringá para Cascavel é Y, e depois fui para Guarapuava, de Cascavel para Guarapuava é mais X. Ao todo deu 522 quilômetros, ó. E o terceiro falou, semana passada eu saí de Maringá, descarreguei em Guarapuava, que é Z, e o restante em Cascavel, então mais X. E acabou andando 550 quilômetros. Pronto, ó. Aí ele falou o seguinte, sabendo-se que os 3 motoristas cumpriram rigorosamente o percurso imposto pela transportadora, quantos quilômetros percorreria o motorista que saísse de Guarapuava, passasse em Maringá, depois em Cascavel e retornasse para Guarapuava? Então, na verdade, a gente tem que descobrir X, Y e Z para fazer a soma aqui do percurso. Mas como é que a gente faz para resolver? Um sistema com 3 equações e 3 variáveis, mas na verdade as equações são incompletas, né? Eu posso aí, nesse caso, trabalhar, por exemplo, com o método da substituição, isola a variável numa equação e substitui na outra, né? Eu tenho vários caminhos para resolver isso daí. Então, por exemplo, vou pegar essa primeira aqui e isolar o Y. Se eu isolo o Y dela, esse Z que está somando, eu passo subtraindo, ó. Ok? O que eu posso fazer? Ó, por exemplo, essa aqui, eu posso isolar o X. Se eu isolo o X, o Z está somando, eu passo subtraindo. Então, eu acabei ficando com X em função de Z e Y em função de Z. Então, eu posso usar essa daqui, ó, substituir aqui para ficar tudo em função de Z, ó. O meu Y é 568 menos Z, mais o X, que é 550 menos Z, isso eu sei que vale 522. Agora ficou fácil, ó. Menos Z vai dar menos 2Z. 568 mais 550, vou pegar a calculadora para nos ajudar, ó. 568 mais 550, 1118. Tá somando, se eu passo subtraindo, menos 522, nós vamos descobrir que é menos 596, né? Faça a multiplicação por menos 1. Depois, esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo, eu vou descobrir que Z é 298. Se eu descobrir que Z é 298, é só substituir aqui. Quem vai ser o X? 550 menos 298. 252. Depois eu volto aqui e acho o Y, ó. Vai ser 568 menos 298. Y, 270, ó. Pronto. Se eu achei X, Y e Z, é só somar. O que ele fala, ó? Quantos quilômetros percorrerá o motorista que saísse de Guarapuava, passasse em Maringá? Então, é Z. Então, ele vai andar Z, que é 298. Depois, por Cascavel. Ele vai em Cascavel. Cascavel é Y, que é 270. E depois retornasse para o Guarapuava, então mais X, que é 252. Então, se a gente somar 298 mais 270 mais 252, ó, ele vai ter percorrido ao todo 820. Resposta, 820 quilômetros. Certinho? É isso aí, resolução dos probleminhas dessa lista. Obrigada!